comecei o ensino médio. O que eu faço agora? Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim, e hoje a gente vai conversar sobre ensino médio. Eu vim aqui trazer para você 5 coisinhas que muita gente faz no ensino médio, mas que você não deve fazer caso você queira ter sucesso na escola, nos estudos, conseguir passar nos vestibulares e entrar na faculdade. Então, se você já está no ensino médio ou está começando agora e quer saber quais são essas 5 coisas que você não pode fazer de jeito nenhum, já clica em gostei e continua assistindo a esse vídeo. A primeira coisa que você não pode fazer é deixar para estudar para o Enem e para outros vestibulares só no terceirão, que é o último ano do ensino médio. Ué, mas se é no terceiro ano que eu vou prestar o Enem, por que eu não devo deixar para estudar pro Enem só no terceiro ano? Afinal, fica mais perto, não é mais fácil? Pois é muito comum que a gente pense que o terceirão é o melhor ano para estudar para o vestibular, para estudar para o Enem, pelo fato de que o terceirão é o último ano. Então é aquele em que você tem mais conhecimentos e é aquele mais próximo da prova. Mas olha só, essa é uma grande ilusão, tá? Então é o seguinte, o terceirão é um ano muito corrido. É o ano em que você vai ter os vestibulares chegando, o que vem uma certa pressão junto, né? Além disso, algumas escolas têm TCC no terceirão, também tem formatura, tem viagem de formatura, sem contar que pelo fato de ter estudado já por tantos anos, a gente acaba desenvolvendo uma certa síndrome do saco cheio, ou então síndrome do vou chutar o balde, sabe? Você simplesmente cansa de estudar, chega um momento que você não quer mais ver todas aquelas matérias na sua frente. Então, por conta disso, o melhor é você não esperar até o terceiro ano para começar o seu preparo para os vestibulares. Começa antes. Começa no segundo ano ou até no primeiro, se você puder, pelo menos a já se organizar para os vestibulares, porque assim você vai aumentar as suas chances de ter um bom desempenho, já que você vai ter mais tempo para absorver aqueles conteúdos e vai conseguir lidar melhor com a pressão. Não vai deixar toda aquela pressão só pro ano em que você realmente tiver que fazer a prova, tá? Então, começa a estudar antes. Não entra nesse erro de esperar até o terceirão para começar os seus estudos pro vestibular, beleza? O segundo erro que você não pode cometer de jeito nenhum é achar que você não precisa estudar aquelas matérias que são mais fáceis. Ué, mas é fácil. Por que eu tenho que estudar essa matéria? Não é melhor estudar aquelas matérias que são difíceis e deixar as fáceis pra lá? Não caia nessa de que você não tem que estudar as matérias fáceis, porque a verdade é que você precisa estudar todas as matérias. Porque assim, tanto as fáceis quanto as difíceis vão ser cobradas no seu vestibular. E também pode ser que você precise delas futuramente, seja no trabalho, na faculdade ou onde quer que você esteja. Então, o ideal é que você também estude as matérias fáceis. Só que você tem que ter um equilíbrio, digamos assim. Então, você precisa ver direitinho quanto de atenção que cada matéria vai depender de você, e aí você vai organizar a sua rotina de estudos de maneira que você consiga dar mais atenção para aquelas mais difíceis e menos atenção para aquelas mais fáceis. Mas nunca deixe de estudar uma matéria só porque ela é fácil, porque isso pode fazer com que você esqueça totalmente tudo o que você sabia daquele conteúdo. O terceiro erro é você achar que basta prestar atenção nas aulas e tá tudo certo, e digamos que as coisas não são bem assim no ensino médio. Ok, mas se prestar atenção na aula não é o suficiente, o que é que eu tenho que fazer? Muita gente estranha que quando chega no ensino médio tem uma necessidade de estudar em casa, coisa que nem sempre a gente tinha no fundamental. Parecia que no fundamental o conteúdo da aula já era o suficiente para ir bem nas provas e tudo mais. Só que no ensino médio, o que acontece é que a gente tem mais matérias e também os conteúdos são mais aprofundados. Então, só o conteúdo da aula, que muitas vezes é só uma visão geral daquilo ali, não é o bastante para você ir bem nas provas, muito menos para você passar no vestibular. Então, você não pode se contentar só com o que foi explicado na sala de aula. Você precisa chegar em casa, estudar de verdade aquele conteúdo, seguir aquele velho esqueminha de aula dada é aula estudada. Ou seja, o conteúdo que você teve na aula, você faz um estudo ativo em casa, seja fazendo um resumo ou estudando de alguma outra maneira para que você realmente fixe aquilo ali e não esqueça. Afinal, são muitas matérias, muita coisa para lembrar. Então, só aquele conhecimento que você adquiriu em sala de aula de maneira normalmente passiva não vai fixar o suficiente na sua cabeça para que você consiga ter um bom desempenho, tá? Então, você já tem que organizar sua rotina direitinho para você conseguir estudar em casa as matérias, e isso facilita até mesmo os seus estudos para os vestibulares.
O quarto erro é um clássico que muita gente comete, eu já cometi inclusive, mas eu não quero que você faça isso porque você pode se dar mal em alguns momentos, sabe? Essa lição aqui é só pra semana que vem, então não vai ter problema se eu deixar pra fazer depois e aproveitar pra ir no cinema agora, né? Então, baby, bora marcar, eu vou no cinema assim, eu faço a lição outro dia, pra semana que vem só. Sabe quando você monta um castelo de cartas de baralho e aí quando uma carta cai, todas as outras desmoronam juntas? É exatamente o que vai acontecer se você ficar adiando as suas tarefas, suas lições de casa, atividades para nota, trabalhos em grupo e tudo mais. Isso vai acontecer porque quando a gente está no ensino médio, a gente tem ali várias matérias com vários professores, tem várias aulas, várias provas e também tem várias tarefas do dia a dia que não fazem parte da escola. Afinal, nós somos seres humanos, né? E o que acontece quando você fica enrolando uma tarefa que foi pedida para daqui a uma semana, por exemplo, é que outros professores podem pedir outras tarefas, assim magicamente, sabe? Eles começam a pedir trabalhos, atividades para nota, redação, trabalho em grupo, tarefinha, lição de casa. E aí quando você se dá conta, tem tanta coisa para fazer com prazos tão curtos e tão próximos que você simplesmente não sabe por onde você começa. E aí você acaba tendo vários problemas. Por exemplo, sobrecarregar a sua rotina e não conseguir ter tempo livre, ou então você ir mal nas provas porque não conseguiu estudar para as provas, não conseguir focar nas aulas porque tá ali pensando no trabalho que você não fez, e até mesmo tirar notas baixas nos trabalhos porque você faz em cima da hora, tudo na correria fica meio zoado, né? Então, o ideal é que você faça os trabalhos assim que eles forem pedidos, tá? O último erro é um erro que muita gente comete, que é fingir que entendeu a matéria que você não entendeu. Alguém tem alguma dúvida? Dúvida? Oi? Não, imagina, entendi tudo. Muitas vezes, por conta de vergonha ou por achar que a dúvida é muito boba, a gente acaba indo pra casa com uma dúvida que ficou martelando ali durante toda a aula, não pergunta no finalzinho da aula e depois esquece, não pesquisa aquilo pra entender. E isso é muito prejudicial, tá? Porque aquela duvidazinha desse tamanhinho assim, que você achava que não ia fazer muita diferença, muitas vezes é exatamente a essência da matéria ou até mesmo pode ser uma questão de vestibular, sabe? Então é muito importante que você tenha o hábito de anotar as suas dúvidas durante a aula e aí no finalzinho da aula você pergunta, ou então mesmo que você tenha muita vergonha de perguntar, você pode tentar tirar dúvida com algum colega ou então pesquisar depois. Mas nunca fique com as dúvidas pra você. Não faça uma coleção de dúvidas, porque isso vai te prejudicar demais, tá? Então esses são os 5 principais erros que você não pode cometer durante o seu ensino médio. Comenta aqui pra mim se você quer que eu faça uma parte 2 desse vídeo e me conta em qual série você está, beleza? Um big beijo, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e a gente se vê por aí. Tchauzinho!